e esse é o Caminho da Estrela Ancestral. Eu já venho trazendo para você a sua leitura, a sua previsão intuitiva e atemporal nas energias do tarô e do baralho cigano. Lembrando sempre, Sagitário, que as leituras aqui são coletivas, portanto elas não vão ressoar com todo mundo. Peço que você pegue somente aquilo que for para você, combinado? Já peço também para que você curta, comente, compartilhe esse vídeo como um modo de ajudar a impulsionar o canal, certo? Dito isso, Sagitário, desejo a você boa sorte e vamos à sua leitura. Sagitário, eu vou abrir a sua mesa hoje com a energia do tarô. Vamos abrir a sua mesa hoje com essa energia. Por favor, baralho. Quais são os conselhos, mensagens, direcionamentos que podemos trazer para os sagitarianos no dia de hoje? Conselhos, mensagens, direcionamentos. O que Sagitário precisa ouvir no dia de hoje? O que Sagitário precisa ouvir no dia de hoje? 4 de ouros. 4 de ouros, que mais? 7 de ouros. 7 de ouros. Tá, que mais? A força. A força. Eu sinto que a sua mesa, ela abre numa energia que fala muito sobre a vida financeira, tá? Vida financeira, vida profissional. Eu sinto que a mesa de Sagitário veio nessa semana abrindo aqui nessa perspectiva, tá? Eu sinto sagitarianos, né, ou passando por algum momento que falta dinheiro, ou o dinheiro deixou de entrar da maneira como você gostaria, ou de repente você olha para todo o potencial que você tem, ou que algum projeto tem, e parece que a coisa ela não flui, sabe? Eu sinto que Sagitário tá precisando ter, assim, até uma certa paciência, uma certa resistência, assim, sabe? Com essa questão, de repente, de falta de dinheiro, o dinheiro deixando de entrar, ou você ainda, assim, às vezes, olhando tudo que poderia ser e ainda não é, enfim, você, de repente, aí se sentindo um tanto distante dos seus objetivos, né? Tanto o 7 de ouros quanto a carta da força aqui, são duas cartas que, para mim, elas falam muito numa perspectiva meio que de provação, sabe? Mas, assim, de você com você mesmo, você tendo que trabalhar, assim, a sua paciência, a sua força de vontade, sobretudo, sua resiliência, sabe? Qual que é o desafio dessa situação, baralho? Por favor. A roda. As coisas não acontecem, né? Às vezes as coisas elas travam de uma maneira, sabe? Às vezes você precisa de uma mudança, você precisa que algo se movimente, que algo aconteça, que a energia saia do lugar, que o contexto mude, que o script mude, mas parece que, sabe, às vezes o negócio trava de uma maneira que nem você entende, né? Lado positivo. Pajem de espadas. Pajem de espadas. 7 de paus, no lado positivo. Fundo do baralho, o julgamento. O julgamento. Porém, estou falando aqui com sagitarianos muito criativos. Muito criativos, muito determinados, tá? Você tem duas características muito fortes nessa perspectiva, sabe? Ao mesmo tempo que você tem boas ideias, que você é criativo, que você tem vontade de fazer, que você é bom em se comunicar, você é bom em falar, né? Eu vejo aqui sagitarianos que de repente são bons para falar em público e etc. Você é muito resistente, sabe? Você pode até dobrar, mas você não quebra, sabe? Eu vejo aqui uma força de vontade,
uma força de vontade muito grande, e a sua virtude, ela está justamente nisso, sabe? É como se as cartas, a espiritualidade trouxesse essa mensagem, sabe? Não desanima. Não desanima, sabe? Vejo você aqui precisando, sabe, dar espaço para sua criatividade falar. Sabe, se a gente está falando de algum trabalho, se permita inovar nesse trabalho, sabe? Se permita fazer alguma coisa diferente nele, implementar alguma melhoria. Se você tem vontade de empreender, se permita empreender, sabe? Se permita colocar no mundo as suas ideias, sabe? Se permita criar. Eu vejo aqui sagitarianos assim que estão precisando criar, sabe? Achar uma rota alternativa nisso tudo. O que mais? Vamos ver agora na energia do baralho cigano. O que mais, baralho? O que mais que podemos trazer aqui para Sagitário no dia de hoje? Quais são os conselhos, mensagens, direcionamentos para o signo de Sagitário? O cão, os pássaros, as coisas vão melhorar, tá? As coisas vão melhorar, as coisas vão começar a se movimentar, sabe? Às vezes você sente uma energia meio parada, as coisas vão voltar a movimentar. Viraram muitas, peraí. Opa! Realmente viraram muitas. O que mais? O coração, o caixão, como clarificação, desafio, a casa, lado positivo, a chave, uma solução. É isso, Sagitário, é isso, não é momento... Nossa, ó, fundo do baralho, a cegonha. Eu tava pensando na carta da cegonha, acredita? Nossa, eu tava pensando muito nessa carta aqui agora. Eu pensei, nossa, como seria legal se caísse a carta da cegonha aqui. E aí ela tá no fundo do baralho. Mas olha só, as coisas elas vão mudar, tá? As coisas vão mudar. Vejo as coisas começando a movimentar aí de uma maneira muito positiva para você. Sabe quando as coisas começam a dar certo? Que começa a vir aqueles golpes de sorte, assim, às vezes algo que você não tá esperando e de repente te encontra, uma solução que às vezes você já até desistiu de encontrar, de repente ela aparece, sabe? Eu vejo isso, tá? E eu vejo o fim de uma fase no campo das emoções, assim, sabe? Então, esse sentimento, né? Essas cartas caindo bem embaixo da carta da força, sabe? Esse seu sentimento, esse seu desânimo, assim, do tipo, cara, eu não acredito que as coisas não andam, que as coisas não fluem, que eu tô aqui nessa provação, eu me esforço tanto, sabe? Parece que eu vejo o Sagitariano falando isso. Mas esse momento vai ter um fim, tá, Sagitário? Esse momento vai ter um fim. No desafio aqui a gente tem a carta da casa, entendo que ela conversa bastante com a carta da roda também, né? Dessa questão dessa energia estática, das coisas não se movimentarem, né? Da forma como você esperava, das coisas, né? Às vezes serem tão estáticas, né? E no lado positivo a carta da chave, uma solução. Uma solução, né? Uma carta da chave bem embaixo da carta do pajem de espadas. Sabe? Você tem alguma ideia? Você tem alguma coisa assim que ronda a sua mente, assim, que, sabe? Às vezes você olha e você fala, gente, mas por que eu não faço isso? Por que eu não faço tal coisa?
Pois bem, às vezes a solução que você precisa tá nessa ideia que você não dá, assim, nenhuma moral, que você não dá nenhuma confiança para ela, sabe? Que mais? Que mais que temos aqui? Agora na energia do baralho de seu Zé Pilintra. Que mais? Que mais? Quais são os conselhos, mensagens, direcionamentos para Sagitário? Quase virou. Viraram muitas. Espiritualidade maior. Espiritualidade maior. Que mais? Roubo ou perdas, ou desgaste, ou pessoa perigosa. Tá. Que mais? Notícias distantes por caminhos distantes. Melancolia, lágrimas ou depressão. Desafio. Boas notícias. Boas notícias. Às vezes não chega, né, Sagitário? A notícia que você tanto quer, o que você tanto busca, o que você tanto luta, às vezes custa chegar, né? Lado positivo. Lado positivo. Viraram muitas. Lado positivo. Traições. Traições. Amigo fiel e aliado. Fundo do baralho ou consulente. Olha só. Olha só. Ao longo desse processo que você está aqui vivendo, você também vai passar, ou você já está passando por um processo de limpeza do seu campo muito grande. A gente tem aqui a carta da espiritualidade maior, com roubos ou perdas ou desgaste ou pessoa perigosa, seguida da carta de notícias distantes por caminhos distantes, melancolia, depressão ou lágrimas. Sabe quando a vida quer te levar por novos caminhos, né? Que você tem um tanto de coisa para realizar, você tem um tanto de coisa, sonhos, possibilidades para colocar em prática, mas seu campo energético, ele tá todo, entre aspas, tá? Muito entre aspas, todo sujo, todo cheio de tralha, cheio de coisa assim que não te ajuda, só te atrapalha, só atrasa seu caminho. Eu vejo a sua espiritualidade, ela fazendo uma limpeza assim no seu campo, sabe? De repente você passar por aquelas fases assim que amigos começam a distanciar, pessoas começam a distanciar, situações começam a sair do seu campo, a desaparecer, sabe? Eu vejo assim que tem uma série de coisas que estão ao seu redor que te pesam muito, que pesam o seu caminho, sabe? É como se você tivesse um potencial tão grande de fazer, de acontecer, de realizar, só que tem um tanto de coisa que te prende, que te atrasa, e são coisas negativas, sabe? A sua espiritualidade, ela vai fazer uma limpa nisso, sabe? Vai fazer uma limpa, uma faxina mesmo,
uma faxina. E você não reclame não, tá? Não reclame não, porque tem muito livramento. Às vezes acontece algumas coisas que a gente fica meio triste, aquela pessoa que se distancia, aquela situação que vai embora e etc. Mas a gente mal imagina o tamanho do livramento que é essa situação. No desafio a gente tem a carta das boas notícias, entendo que essa carta, como eu disse, ela conversa muito com essa energia que a gente vem falando, dessa coisa estática, dessa coisa que não vem, parece que as respostas que você está sempre buscando, elas não chegam, parece que as notícias que você está buscando, elas não chegam, os resultados esperados não acontecem, sabe? Lado positivo, traições, amigo fiel e aliado. Máscaras caindo, tá, Sagitário? Máscaras caindo. Você entendendo que existem situações que você romantizou demais, pessoas que você romantizou demais, sabe? Às vezes o potencial que você via em algumas coisas era do seu bom coração, é a sua forma de ver a vida, sabe? Não é que as coisas têm aquele potencial que você via, mas a beleza é sua. O modo bonito de ver o mundo é seu, né? E muitas vezes quando as pessoas são assim, elas acabam enxergando o lado bom, o melhor aspecto de pessoas que nem se esforçam para isso, de pessoas que não estão nem aí, sabe? E você ali sempre vendo o lado bom das pessoas, o lado bom das situações, sabe? Mas eu sinto que a sua espiritualidade, muito por conta dessa carta do amigo fiel, né? E aliado, a sua espiritualidade ela vai te mostrar muita coisa. Ela vai te mostrar muita coisa, assim, no sentido de fique esperto. Fique esperto que nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. Tá bom? Sagitário, eu agradeço imensamente a sua presença aqui hoje. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.